Vamos começar, então, já são 7h32, então vamos, quase 7h35, então vamos fechar os nossos olhos e orarmos. Querido e bondoso Deus, também te louvamos e te agradecemos por este momento que separamos também para estudar a tua palavra. Permita, Senhor, que teu Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações, agindo também em nosso coração e nossa mente, para que possamos entender com clareza a tua palavra e aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Nós te pedimos e de antemão agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês leram o texto bíblico, era um pouco grande, e eu, assim, então, vou ler o capítulo 1 e uma parte só do capítulo 2. Neemias, né? Neemias, capítulo 1 e o capítulo 2, até o versículo 5 do capítulo 2. Maristela, boa noite. Josiane, também, boa noite. Adélia. Boa noite. Todos e todas bem-vindas. Então, vamos lá. Vai ler que texto? Eu vou ler na linguagem de hoje. Tá, mas calma, deixa eu colocar aqui. O Klaus vai colocar o texto, né, para vocês poderem acompanhar. Neemias ora por Jerusalém. Esta é a história de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, a capital do país. Anani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isto, eu me sentei e chorei. Durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. E fiz a Deus esta oração: ó Senhor Deus do céu, tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, teu servo. Lembra agora do que disseste a ele. Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que escolhi, para ali ser adorado, mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são teus servos e o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com o teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Nesse tempo, eu estava encarregado de servir vinho ao rei. O que vou contar aconteceu 4 meses mais tarde, no 20º ano do reinado de Artaxerxes. Um dia, quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste e por isso perguntou: por que você está triste?
Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi: que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou: o que é que você quer? Eu orei ao Deus do céu. Então disse ao rei: se o senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Eu vou ler até aqui. Alguém conseguiu ler esse texto? Conseguiu destacar alguma coisa que chamou a sua atenção neste texto? Noemi, o que eu fico vendo assim que parece que existe sempre uma repetição na história, né, dessa questão da fidelidade às questões de Deus, né? Então, o povo está sempre vai, conquista, né, uma terra, consegue, vamos dizer, por intermédio de Deus, sai da escravidão, mas de repente esquecem, cada um se vai para o lado e vem o julgamento, né? Então, assim, eu acho que Deus, ele também deixa livre o que ficou para mim, foi assim, vocês têm esse livre-arbítrio, né? Vocês também, vocês sabem das minhas leis, mas eu deixo vocês escolherem. E aí e o povo vai embora, perde, esquece, depois tem que vir alguém e de novo recolher esse povo, de novo reconstruir. Então, eu vejo sempre esse movimento, né, de construção e reconstrução, né? E o quanto que Deus tem essa... É piedoso mesmo, né? Na hora que você clama, ele te ouve, né? Foi o que aconteceu aí. Sim. Foi isso que ficou para mim. Muito bem, Silvia. Alguém mais? Karina? Eu queria também falar que o que me chamou atenção aí foi a coragem, né, dele perante o rei, né, havia abatido, ele ainda teve coragem de falar, revelar, né, o que estava passando no coração dele, conseguiu transmitir o que ele queria para o rei, o que não, com certeza não era algo fácil, né, tanto que ele falou que ficou com medo, né, assim, de fazer isso, mas mesmo assim ele expôs, né, não deixou passar simplesmente. Muito bem. Mais alguém? Então pode falar. Noemi. Me chama a atenção também no texto, não precisa tirar o seu microfone. Me chama também a atenção no texto a importância que a terra natal, cidade natal tem para as pessoas. Quando na primeira vez que eu fui sozinho para a Alemanha, como jovem, foi aí que eu descobri como brasileiro eu sou. Como a questão de estar fora da nossa cidade, do nosso país, nos dá saudades, e como aquela cidade, aquele país se torna importante na nossa vida, né? Eu fui descobrir realmente o que é o Brasil e a história do Brasil quando eu estive fora dele. Já desliguei. Mais alguém? Alguém parece que ia falar junto com o Klaus? Fui eu, Noemi, a Adélia. Sim, Adélia, pode falar. Então, você perguntou o que chamou atenção, né? O que eu não consegui ler todos os capítulos, eu li só o primeiro e o segundo. Mas o que me chamou atenção muito assim na primeira, principalmente no primeiro capítulo, foi a tristeza dele quando ele ficou sabendo, né, da questão familiar. E uma tristeza profunda que ele chegou a ter coragem de pedir ao rei, né, para poder se ausentar e etc. Já no segundo
já no segundo capítulo. E essa tristeza dele é que ele não parava de pensar, né? Isso reporta também ao que Klaus falou aí, e que eu também pensei, a questão de como que os antepassados a gente deveria dar mais importância, né? Aos nossos antepassados, mesmo que a gente não tenha conhecido todos, muitas vezes a gente não conhece, ou não conheceu, ou era pequeno, não lembra. Mas a importância de ter essa visão, de ter essa importância, né, com os povos que nos antecederam. Muito bom. Acho que foi ótimo, todas as reações de vocês, né, vêm realmente dentro daquilo que é o contexto, né, do texto. Neemias estava servindo ao rei Artaxerxes, e ele tinha uma posição muito importante lá. Ele era copeiro. Então, a vida do rei estava nas mãos de Neemias. E ele era um judeu piedoso, um judeu que levava a sério as leis de Deus. E ele agora recebe, então, uma má notícia. Até eu dei um título, assim, quando eu estava preparando esse estudo, assim, recebendo más notícias. Quando a gente recebe uma notícia ruim, aquilo nos choca, né? Principalmente quando é algo da nossa família, né? Algo ligado a alguém muito querido, a gente fica chocado, às vezes passa muito tempo, a gente não consegue, parece que, absorver aquilo direito. Então, a primeira coisa que Neemias recebeu, quando ele recebeu essa notícia, ele então ficou muito triste e começou a chorar muito. E no texto, no capítulo 1, fala que ele ficou vários dias sem comer. E ele então orou a Deus e ele sentiu no coração, não só a questão da oração, mas um chamado para ele ir reconstruir aqueles muros. E eu acho interessante que quando ele ora, ele sabe que ele precisava falar com o rei, mas ele precisava de oportunidade. Então, como vocês falaram, a Silvia começou falando, né, que o povo sempre parece que cai, né, afasta de Deus, quebra os mandamentos, as leis de Deus, e, de novo, Deus, quando ele se arrepende, Deus se volta, né, para o povo com misericórdia, né, com bondade. E aí, Neemias, ele não era tão fácil colocar isso perante o rei. E aí, num determinado dia, ele está lá servindo o rei e ele estava triste, né? E aí, imagina quando o rei nota e pergunta, e isso não era uma coisa fácil, né, para ele. Ele podia perder até a vida dele se ele estivesse trabalhando de má vontade ou com o coração entristecido, demonstrando uma situação difícil. Então, ele também corria risco de vida. E aí que a Karina coloca também isso daí, né? Sobre essa questão de não ser fácil para ele colocar aquilo que ele iria colocar. E ele, então, coloca diante do rei a situação dos seus antepassados, de que eles já haviam voltado para a terra de Judá e para Jerusalém, só que ainda viviam numa mais profunda miséria. Só para situar um pouco historicamente, Neemias ele tinha ido junto com o povo no exílio da Babilônia, só que a Babilônia caiu, né, com o Império Persa, e agora quem domina, né, é o Império Persa. E há 100 anos antes, tinha o Ciro, né, que era o imperador, ele então tinha permitido
que o povo que estava exilado, algumas pessoas, várias pessoas, que pudessem voltar para a sua terra. E também deu a liberdade para as pessoas servir a Deus, né? Cada um poderia servir ao seu Deus. E então, Neemias, ele era piedoso e servia a Deus ali no Império Persa. E ele, então, quando ele fala para o rei, né, o motivo da tristeza, porque os seus antepassados, né, os seus parentes, haviam sido enterrados ali naquele lugar e tudo estava em ruína, né? E aí a questão que a Adélia coloca, né, da importância que naquela época, né, dava-se aos antepassados, às pessoas que vieram antes de nós. E aí o rei, então, pergunta, né, o que você quer que eu faça? Né? Eu acho interessante que nessa pergunta ele aproveita, né, a oportunidade e diz, olha, se o senhor está contente comigo, eu gostaria de pedir a permissão para ir até Jerusalém e reconstruir os muros que estão ainda derrubados, os portões dos muros que estão queimados. Eu gostaria de ir lá. E o rei, então, permitiu que Neemias fosse. Mas o Neemias, ele foi muito habilidoso. Ele orou durante 4 meses, pedindo a Deus a sabedoria, a orientação para como falar com o rei. E Deus deu essa sabedoria para Neemias. Não só a sabedoria, como a habilidade, porque ele foi muito habilidoso. Ele, então, pediu cartas, né, que eram documentos, porque ele teria que passar em várias províncias que tinham outras pessoas, outros governadores, outros estrangeiros, que ninguém iria dar crédito às suas palavras, se ele falasse ali, eu vim aqui por ordem do rei para reconstruir, ninguém ia acreditar. Então, ele precisava de documentos. E ele, então, leva documentos, cartas assinadas, né, onde ele tinha permissão de extrair a madeira, de pegar tudo, todo o material que ele precisava, porque ele sabia que Jerusalém estava em uma miséria profunda, extrema pobreza, os seus irmãos judeus, e jamais teriam condições financeiras para custear a reconstrução dos muros. Então, ele não só consegue a liberação do seu trabalho durante determinado tempo, que depois nós vamos ver que são 152 dias, ou seja, 5 meses e 2 dias, e ele, então, consegue todo o material para reconstruir os muros. Mas o interessante é que a questão que eu gostaria de chamar a atenção é de que a primeira coisa, quando ele sente esse chamado de Deus, ele não sai logo em seguida e vai falar com o rei. Ele ora e espera a oportunidade certa de falar com o rei. Eu acho muito importante que a oração, ela é a chave, né, da nossa comunicação com Deus. Às vezes, quando a gente vem à nossa mente, ao nosso coração, um chamado, às vezes uma oportunidade de fazer algo para Deus, ou às vezes a gente quer logo, no impulso, na emoção, ir logo fazendo, né? Mas às vezes a gente esquece de, em primeiro lugar, colocar diante de Deus qual é a sua vontade, né? Qual é a minha missão, o meu trabalho ali, e pedir a Deus a sabedoria, a habilidade e as estratégias para sabermos também colocar em prática, porque às vezes o plano pode ser ótimo, mas se a gente não tiver sabedoria, habilidade, estratégia, né, nós podemos fracassar.
E eu acho que o interessante é que Neemias, ele conseguiu todos os recursos, porque lá ele fala, lá no, eu não lembro agora, no capítulo 2, eu acho, versículo 5, que ele fala, porque a boa mão do Senhor estava comigo. Na linguagem de Almeida, eu gosto dessa linguagem, porque ela fala isso, né? Eu consegui todas as coisas porque a boa mão do meu Deus era comigo. E tudo isso era um verdadeiro milagre, né? Era um milagre ele não só conseguir a liberação do seu trabalho como copeiro, que era um trabalho importante. Imagina, a vida do rei estava nas mãos de Neemias. Então, o rei tinha... O rei tinha toda a confiança em Neemias, porque antes de servir o vinho, antes de servir a comida, ele provava. Por quê? Porque a comida podia estar envenenada. Então, ele precisava provar a comida, provar o vinho, para depois servir ao rei. Então, a função dele era muito importante. E agora, outra coisa que o rei não só permite a ausência dele, mas também manda com ele um exército, uma cavalaria, né? Pessoas que foram escoltando Neemias até Jerusalém, né? Oficiais do exército e também uma tropa de cavalaria. Tudo isso, e Deus foi agindo e abrindo as portas necessárias. Mas nem tudo foi fácil. Assim como quando a gente também está cumprindo a vontade de Deus ou fazendo algo também em prol do reino de Deus, não pense que tudo corre às mil maravilhas, que a gente não tem problema, que a gente não tem ataques, que a gente não tem fofoca, intriga, mentira, falsidade. Tudo isso aconteceu com Neemias. Ele estava lá, primeiro aí eu vou colocar um pouquinho as estratégias, né, que Neemias usou, e eu gostaria de chamar a atenção para que a gente aprendesse, né? Aprendesse com Neemias. A primeira coisa que ele fez foi orar. A segunda foi a estratégia que ele teve. Ele não chegou lá em Jerusalém e foi falando, olha, eu sou aqui Neemias, eu estou em nome do rei, com documentos para reconstruir os muros e vocês têm que me ajudar. Não. A primeira coisa que ele fez, ele não falou nada. Ele passou uns dias ali, quando todo mundo estava dormindo, ele saiu à noite com um companheiro e o seu animal e foi andar palmo a palmo ao redor da muralha e examinou aquilo que estava, a destruição, os destroços, né? Tudo aquilo que precisava ser feito. Depois que ele examinou tudo, ele então voltou, aí sim, aí ele reuniu a liderança, né? Então, a primeira coisa que ele fez foi olhar o local sozinho, né, com um companheiro, e a segunda, reunir a liderança para poder expor o seu plano. E aí, diante da liderança, ele coloca com motivação os planos, né, aquilo que Deus havia colocado no seu coração. E aí ele falou a maneira como Deus agiu através do rei, não só liberando ele para aquele trabalho, mas dando todo o material necessário que ele precisava para a reconstrução do muro. Então, ao mesmo tempo que ele montou uma estratégia, ele também animou o povo, né? Motivou a reconstrução e mostrou, provando na Escritura que Deus tinha tocado no coração do rei para que conseguisse tudo aquilo que ele conseguiu, porque a mão do Senhor estava junto com ele. E eu acho interessante que na oração de Neemias,
a primeira coisa que ele faz também foi uma confissão de pecado. Uma confissão de pecado comunitária, né? De todo o povo. Ele poderia falar assim, eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu continuo, eu nasci aqui, eu estou aqui, eu levo a sério a palavra de Deus, eu não sou responsável. Não, ele se incluiu também como pessoa que também tinha afastado de Deus e que, por isso, eles estavam colhendo o resultado do afastamento de Deus. Então, agora, Neemias, ele motiva, né, a liderança e motiva o povo na reconstrução do muro. E agora, ele, então, é uma liderança motivadora, né, uma liderança motivada, que agora estabelece estratégias para a reconstrução. Eu acho muito interessante, quem lê os textos, tem coisas que é até meio chato de ficar lendo, né, que parece que vai repetindo, mas é interessante. Ele dividiu o povo em equipes, né? Cada equipe por um pedaço do muro. Cada equipe ficou responsável por um pedaço do muro. E algumas famílias que moravam ali perto dos muros, essas famílias também foram responsáveis por aquele pedaço do muro e por aquele portão que tinha sido queimado e que tinha sido destruído. Veja que estratégia, né, assim, interessantíssima, porque às vezes a gente não para pensar, às vezes a gente quer reconstruir, quer fazer um trabalho muito grande e quer botar todo mundo junto, não dá certo, né? Então, ele conseguiu colocar cada equipe num local. E ele desempenhava a liderança principal e era uma liderança motivada, né? Uma liderança motivadora, que motivava não só a reconstrução dos muros, mas sempre motivava as pessoas à oração. Junto com a reconstrução, motivava também a oração. E ele conjugava, então, a oração com estratégias, né? Com estratégias também de defesa. E é maravilhoso a gente ver a ação de Deus também, né? Como que Deus vai usando as nossas mãos frágeis, nossas mãos tão imperfeitas, como usou as mãos de Neemias, né? Mãos frágeis, mãos imperfeitas, mas para fazer um trabalho tão grande, um trabalho tão grandioso. E aí, gente, começa a diversidade, né? Começa a dificuldade nos planos. Por quê? É o que eu coloquei antes. Às vezes a gente pensa que porque está cumprindo a vontade de Deus não vai surgir problemas. Sim, surgem problemas, surgem dificuldades. E começaram a surgir os opositores de Neemias, pessoas que não queriam a reconstrução da muralha. Gente, reconstruir a muralha, por que isso era importante? Porque a muralha era a reconstrução dela, servia, além de proteção, ela servia de dignidade da cidade. Uma cidade sem muro, uma cidade sem defesa, exposta, né, a qualquer um que pode entrar. E assim, ele então começa a reconstrução. Então começam agora a surgir os opositores. E ali são 3 opositores bem ferrenhos. Eu não sei se já está chegando a hora. Quantos minutos faltam? 4 minutos. Faltam 4 minutos, então vamos chegando. Então, ele chega a esses opositores e começam a minar, né? A tentar destruir todas aquelas estratégias de Neemias. Primeiro, chamava ele para sair do lugar, para ir a tal lugar, para uma reunião. Ele mandava o seguinte recado: estou fazendo um trabalho muito importante e não posso me ausentar. Aí, durante 4 ou 5 vezes, ele recebeu o recado e depois uma carta convocando ele para uma reunião. Depois, um próprio sacerdote disse que eles iam ser atacados e
que era para ele esconder no templo, junto com o sacerdote. Neemias sabia que isso era algo falso e que não era de Deus, porque se ele escondesse no santuário do templo, ele poderia ser morto com justificativa, porque só os sacerdotes podiam entrar no santuário. Então, ele não perdeu o foco, ele manteve o foco dele. O foco dele era a reconstrução das muralhas, era alimentar o povo, era motivar o povo, só que os construtores ficaram desanimados e desmotivados quando souberam que havia um grupo pronto para atacar e para desfazer todo aquele trabalho que eles estavam fazendo, e que, enquanto eles iam descansar à noite, esse grupo, então, ia destruir o trabalho feito durante o dia. Mas Deus fez conhecer os planos dos adversários, fez conhecer a Neemias. E Neemias, então, ele montou uma outra estratégia. Eu acho super importante como a gente aprende estudando a Bíblia, de que quando você monta uma estratégia, às vezes ela precisa ser revista. Às vezes a gente precisa rever algumas coisas que estão dando certo e outras que precisam aprimorar. E qual foi agora a estratégia de Neemias? Ele, então, montou 2 equipes, uma para reconstruir e outra ficava como vigia. E ele tinha uma pessoa que andava junto com ele com uma trombeta, que caso acontecesse o ataque, esse da trombeta iria tocar e todos, então, tinham que ir para aquele lugar para se defender. E assim, ele combinou a estratégia da reconstrução com estratégias de defesa. E assim, a gente, quando vai lendo o texto, vai vendo que ele colocou numa mão, a pessoa tinha um instrumento de trabalho e na cintura tinha a sua espada, né? Que era um instrumento de defesa. Caso o inimigo chegasse, ele estava pronto também para defender e para proteger ali a muralha. Bom, gente, isso aqui, eu gostaria que agora, antes da gente sair, antes de retornar, que a gente pensasse se alguém já passou, né, por alguma situação que se sentiu desanimado e que sentiu como se fosse um ataque e que teve que repensar, refazer os seus planos. E se alguém sentiu, em algum momento desse texto, alguma situação na sua vida que você gostaria de compartilhar, ao voltar, vocês podem também me pedir e a gente vai dar um tempinho, tá bom? Já retornamos. Então, voltando, né? Algumas pessoas chegaram agora, eu coloquei assim, que quando as dificuldades, né, fazem parte da nossa vida. E às vezes, quando a gente enfrenta oposição e problemas, o cansaço, o desânimo surgem. E às vezes a gente pergunta, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Por que me meti nessa? Alguém já passou por isso e gostaria de compartilhar? Eu falo. Eu acho que às vezes em projetos mesmo que a gente entra, mesmo dentro do trabalho, ou quando a gente está planejando algo, sei lá, questão de carreira também, acho que eu vejo muito nesse sentido, né? De que acaba que as coisas não vão exatamente como a gente planeja, ou a gente tem que mudar o que a gente planejou, a estratégia, né? Dá às vezes desânimo de participar de algumas coisas, então é sempre importante ter alguém que te motive, né? Que esteja ali contigo para te orientar, que nem Neemias estava ali com o povo, né? Se não tem alguém ali que te oriente, que te lidere, que te motive, fica muito difícil de você
continuar no que você estava planejando, né? Ou fazer com o mínimo de alegria aquilo que você está fazendo, né? Então, eu penso nesse sentido de que sem alguém ali que te ajude, né, a gente acaba ficando realmente desmotivado e muitas vezes a gente tem que mudar mesmo de estratégia de última hora e fazer que nem Neemias, né, que conseguiu criar aí uma estratégia que fosse de defesa, mas também de avanço, né, de construção. Então, não é fácil, né? Assim como para Neemias também não foi, porque ele também ficou orando muito tempo para isso, né? Para que Deus orientasse. Então, acho que é algo que a gente acaba aprendendo, né? Uhum. Muito bem. E às vezes, assim, na igreja também, né? Tem hora que às vezes a gente está num trabalho ou uma. Hã? Você ia falar, Silvia? Você ia falar? Oi, Noemi, depois eu falo, pode concluir. Não, Que você para falar tava... primeiro. Para falar primeiro. Não, eu vejo assim um pouco que dentro do que a Karina falou, eu vejo assim, a minha própria vida de escolha profissional também foi assim, né? Então, eu quando decidi largar, né, uma profissão para vir para outra, que eu fui para a área de psicologia, e mesmo dentro da área de psicologia, era uma área assim, que tinha, por exemplo, tinha uma projeção maior de algumas áreas, né? E eu sempre quis na área clínica. E assim, quantas vezes na minha vida eu pensei, assim, logo no início, quando eu comecei, de desistir, né? Porque estava difícil, eu ganhava muito pouco, né? E às vezes eu queria fazer alguma formação, não conseguia fazer a formação que eu queria, porque mas assim, sempre quando eu queria, estava pertinho de já desistir, sempre aparecia clientes novos. Parecia que era um teste, sabe? Eu chegava no meu limite, falei, não, agora não dá, eu já vou sair desse lugar. E sempre, então, eu vi assim, quer dizer, isso eu fui muito perseverante, sabe, assim, de seguir, falei, não vou desistir, mas não foi mais de uma vez, né? Então, eu vejo isso às vezes acontece isso com a gente também, né? De querer largar o barco, não aguento mais, né? Eu sempre tive muita fé, assim, eu sempre pedi muito para Deus também, sabe, assim, mostrar o caminho, cara, não vou falar que sempre, teve momentos que eu acho que eu também esqueci de pedir, eu admito, né, mas eu acho que sempre quando eu me retomava, que eu lembrava, né, que eu preciso também, não sou só eu, né, tem algo maior do que eu que quer também estar agindo na minha vida, né, então eu voltava de novo, pedia, fazia minhas orações, né. Então é isso. Eu acho que a vida da gente está sempre, quando a gente quer alguma coisa, a gente às vezes é testado, né? Até no limite, né? Será que eu largo isso ou vou É mudar verdade. de. É verdade. Muitas vezes, às vezes, a gente tem vontade de jogar tudo para o alto, né? Sim, Não é sim. fácil. O Klaus quer falar também? Eu vou fechar o microfone. Outra coisa que eu acho interessante é que quando a gente lê esse texto... Esqueci de pegar, porque eu volto. Não, você tem que tirar o volume. Aqui, ó, mãe. Aqui. Quando a gente... Eu gosto da Bíblia. Ela deixa claro que também as pessoas passam por dificuldades. Também Deus nos chama para fazer, né? Então, também teremos dificuldades pela frente. Às vezes, no imaginário das pessoas, quem é cristão tem uma vida bela, fantástica. Não, não é assim. Também nós sofremos na nossa caminhada do dia a dia, mesmo sendo chamados por Deus. Neemias, com certeza, foi chamado por Deus para fazer tudo isso, e sempre, de novo, tinha gente para atrapalhar a vida dele. Assim tem a nossa vida. Então, eu acho bonito isso. A Bíblia é muito sincera quando conta as histórias. Não embeleza a situação, não coloca perfeição nas coisas, né? Não, tem dificuldades. Eu acredito que exatamente com essas dificuldades que a gente mais aprende também.
Deixa eu ver aqui. Então, acho que o que o Klaus falou, eu não vou falar, né? Já disse também o que eu estava pensando em falar. Mas tem uma coisa uma frase de Lutero que eu acho muito interessante, que ele fala assim, que nós devemos orar com tanto vigor, como se tudo dependesse de Deus, e trabalhar com tanta dedicação, como se tudo dependesse do nosso esforço. Isso é bem, bem forte, né? Primeiro, orar como se tudo dependesse de Deus. E fazer tudo, né? Com tanta dedicação, como se tudo dependesse de nós. Isso é fazer algo com como é que fala? Com sabedoria, com responsabilidade. Eu não vou dizer perfeição, mas pelo menos com dedicação, né? Quando a gente vê, às vezes uma pessoa dedicada, ela pode não fazer o trabalho de forma perfeita, mas a gente percebe em todo o trabalho, né, a dedicação, quando uma pessoa se dedica àquilo que ela faz, né? Quando ela procura, se empenha, né, para fazer o melhor dentro daquilo que é a área dela. Isso é muito importante. E aí, bom, dentro daquilo que a gente já compartilhou, Neemias, então, agora, ele consegue reconstruir os muros dentro do prazo de 152 dias. São 5 meses. Aí a gente pensa, bom, agora, né, tudo tranquilo, tudo certo, Neemias volta feliz para continuar servindo o seu rei, mas aí acontecem outros problemas. Vocês já viram aquele ditado, quando você começa como é que fala? Enfiar em alguma coisa para resolver, quando você pensa que resolveu, surgem outras, né? Então, são aqueles pepinos, né? Que toda hora surge um. E aí o Neemias fica sabendo de que agora uns judeus que estavam reconstruindo os muros começaram a reclamar para Neemias, né, que eles estavam passando por injustiças sociais, né? Então Neemias tomou conhecimento de que alguns irmãos judeus estavam sendo escravos de outros judeus, né, que tinham uma condição melhor. E eles tiveram, por conta da dívida, eles tinham que pagar imposto ao Império Persa, eles tinham que se alimentar. Então, eles não tinham dinheiro e muitas vezes eles tiveram que vender os seus filhos como escravos para pagar dívida, vender seus campos, né? Por quê? Porque pegaram dinheiro emprestados a juros. E na lei de Moisés era permitido pegar o dinheiro emprestado, mas não era permitido cobrar do irmão juros. E esses irmãos judeus estavam cobrando juros. E eles estavam em tremenda pobreza. Isso vocês vão encontrar no capítulo 5, muito bonito. Vale a pena vocês tirar um tempo e ler o capítulo 5, quando os judeus, né, esses que estavam ali reconstruindo, falaram, né, para Neemias toda essa situação que eles estavam vivendo, de pobreza, de perder o seu campo e de se ver como escravo de outros irmãos. É como você ser escravo de alguém que é da sua própria religião e é da sua própria, como é que fala? Etnia? Raça, né? Da sua própria raça. Não era de estrangeiros que eles eram escravos. Então, Neemias ficou muito furioso, né? E ele, então, relembrou os mandamentos de Deus, as leis de Deus, né? Os princípios elementares das leis de Deus, e fizeram com que esse povo, que tinham feito isso, né, com os seus irmãos judeus, devolvesse, né, os seus campos, suas terras aos seus verdadeiros donos. Lembram que eu falei há um tempo atrás sobre a herança, como ela era algo sagrado, né? Então, que devolvesse a sua terra
que libertasse também seus filhos que estavam como escravos, e eles então assim, prometeram a Neemias que iria fazer isso, né? Que iria devolver as terras, iria devolver os filhos, e assim pôde restabelecer a justiça social. E aí eu lembro, né, do mandamento que Jesus resumiu, né, os 10 em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então, Neemias colocou em prática esse amar a Deus e amar o próximo, né? Nós não podemos demonstrar que amamos a Deus se nós não respeitamos e não amamos o nosso próximo, que é igual a nós, né? Que sente as mesmas dores que nós. E aqui eu vejo que na história de Neemias, nós vimos a ação de Deus começa através da oração. E através da oração, Deus foi abrindo as portas necessárias. Também deu a sabedoria a Neemias, deu a ele boas estratégias, né, discernimento, boas estratégias para executar a obra que ele estava para executar. Mas, acima de tudo, também deu a ele a motivação necessária. Porque, às vezes, quando a liderança está desmotivada, ela não consegue também motivar os seus líderes, né? A sua liderança. Então, já imaginou se a igreja, a liderança da igreja está desanimada, e o pastor e a pastora também estão desanimados, todos no mesmo barco, não vão para frente, né? Então, precisa de, pelo menos, alguém, né, ali estar motivado e ver algo que está além, né? E Neemias viu algo que não estava concretizado, mas ele viu pela fé. E ele alcançou, né, os seus resultados porque ele confiou em Deus, ele creu em Deus. E confiou na fidelidade e na proteção de Deus. Surgiram falsos profetas, surgiram mentirosos, subornos, teve suborno, pessoas que receberam para falar coisas que não eram verdade, para que Neemias desistisse, né? Mas ele não perdeu o foco, ele não perdeu a visão que ele tinha da obra que Deus tinha confiado nele. E aqui a gente lembra, né? Mais uma vez, nós somos lembrados dessa misteriosa união que é dos nossos esforços humanos com a ação de Deus. Oração e ação, né? É como se é uma palavra que já conjuga uma ação, oração. E cabe-nos orar, confiar e agir, que Deus conduzirá as coisas segundo o seu propósito. Viver os planos de Deus é aprender a perseverar em meio às tribulações. E aí a gente pode recorrer à Bíblia, a Paulo, né? Quando ele está lá em Romanos, ele escreve que a tribulação, ele passou por muitas, e não foram poucas, muitas, mas Paulo diz com muita sabedoria, e diz que a tribulação produz perseverança. A perseverança, ela produz experiência, e a experiência produz esperança. Olha que coisa linda, né? A perseverança produz experiência. A experiência produz esperança. Ora, a esperança em Deus não nos deixa decepcionados. Romanos capítulo 5, os versículos 3 a 5. Eu vejo que isso vem fechar, né, aquilo que a gente está falando agora, sobre Neemias. Uma liderança que ora, que motiva, que tem boas estratégias, que revê as estratégias à medida que caminha, não se deixa levar por pessoas mentirosas. Então, isso vale para nós em todas as áreas da nossa vida,
né? A gente precisa ouvir pessoas que a gente confia muito, que ama a gente e que deseja o melhor para nós, né? Então, mas porque existem pessoas que querem também nos derrubar, pessoas que vêm com mentiras, com conversas, que muitas vezes nos faz perder a alegria de servir, né? E aqui Neemias não perdeu o seu foco na sua missão. Ele não deu ouvido às conversas que não eram produtivas e que não só levava à destruição e o medo, né? Porque o medo ele produz tormento, o desânimo, né? Mas ele permaneceu perseverante, ele perseverou na obra e na missão que Deus tinha confiado a ele. E aí eu vejo que ele teve a esperança, né? A alegria também de ver o seu trabalho concluído. E eu acho que não tem coisa mais gostosa nesse mundo, quando a gente faz algo que a gente é apaixonado, que a gente ama, e chegar no final de um dia, quando você está cansado, mas você está cansado de algo que você fez com alegria, que você fez com paixão, né? Com uma missão que você recebeu de Deus, né? Cada um tem o seu trabalho, cada um, né, tem o seu chamado, né? Mas quando a gente faz aquilo que nós fazemos e confiamos que nós estamos executando uma tarefa para Deus, né? Seja em qualquer área que nós estivermos, Deus vai nos usar. E nós vamos ser canais de bênção para as pessoas que nós servimos, para as pessoas que nós atendemos, né? Eu vejo aqui Silvia como psicóloga, eu vejo Emily, que está estudando para medicina, né? Como médica, Cibele como advogada, Cristina como bioquímica, né? Que trabalha no laboratório, Matheus como estudante, Adélia, né, como pessoa que agora mexe na área da, como é que fala? Nutrição, né, Adélia? Nutrição e tantas coisas gostosas. Lúcia, enfermeira, né? Paulo, né? E Dinorá se aposentou recentemente, mas trabalhava na área da educação. Paulo é o nosso chefe cozinheiro aqui da comunidade, mas faz tudo também, né? Conserta banco, conserta portão, está aqui, né? Pronto para tudo. Karina como estudante, Matheus como estudante, trabalhadora também, a Karina trabalha muito na área de recursos humanos, né? Deixa eu ver se eu falei. O Paulo, eu não sei, né, Paulo? O outro Paulo, qual a sua profissão? Educação. Na educação, olha que missão, né? E a gente como pastores, né? Silvia como psicóloga, eu acho que eu já falei, né? Então, cada um serve a Deus. A Maristela, né? Maristela foi enfermeira também, né, Maristela? E então, cada pessoa, veja só que coisa bonita, né? Que são profissões sempre em prol do outro, né? Que ajuda o outro. E isso é muito importante. Bom, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou mesmo colocar algo que sentiu vontade de colocar, que não foi falado, ou também que foi falado e que você gostou? Adélia? Ah, tá. Alguém, gente, quer falar alguma coisa? Uma coisa que vocês colocaram, até o Klaus tinha comentado a questão da valorização de onde você nasce, né? Mas a gente não, às vezes não, eu acho que o mais importante é você ver essa questão aquilo que vem além da genética, né? Que a gente herda dos pais, que a gente chama até de epigenética, que é aquilo que vem lá das nossas histórias, das histórias da nossa família. Então, assim, como que às vezes aquilo vai também atingindo essa geração, né? Então, aquilo que aconteceu lá atrás também
reverbera nas pessoas, né? Eu acho que o texto também trouxe muito essa questão, né? Que se o povo lá está sofrendo, eu também estou sofrendo, né? Não Exatamente. Muito, muito bem pensado, Silvia. Eu não tinha pensado nisso, mas é verdade, né? A questão da genética, né? De que às vezes um filho ou um parente lá, um neto, vai ter uma situação que herdou, né? Também da própria família. É muito interessante isso mesmo. Gente, nós vamos sair aí todo mundo na janela um pouquinho, só para tirar uma foto, e nós vamos encerrar também com uma oração, né? Eu espero que vocês tenham gostado do texto bíblico. Muito bom. Mais uma vez, o Antigo Testamento, né? Noemi, você estava inspiradíssima hoje. Meus parabéns. Você é muito mesmo. Estou orgulhosa de você. Oxe, obrigada, Cibele. Muito obrigada. Então, vamos tirar uma foto. Só falta a Adélia. Ai, eu não sei mexer nesse negócio direito, não. Clica em cima do videozinho, né? Da câmera. Ah, sim. Achei. Isso, agora sim. Todo mundo sorrindo. Todo mundo sorrindo. Bom. Então, Klaus ora agora para nós encerrarmos. E aí, gente, eu mais uma vez agradeço demais a participação de vocês. É por vocês que nós estamos aqui, né? Então, a cada quinta-feira eu me sinto feliz de preparar, né, esses estudos, porque eu sinto alegria também de estar junto com vocês, compartilhando esses momentos que, para mim, também são muito importantes. Estamos muito agradecidos pelas mensagens. Nosso querido Deus, como é bom poder, mesmo estando longe um do outro, nos unirmos para estudarmos a Tua Palavra. Mais uma vez, Teu Santo Espírito esteve presente na Noemi para trazer a Tua Palavra para nós nesta noite. Mas também, Senhor, queremos nos colocar à Tua disposição, lá onde Tu nos chamas para podermos agir e participarmos de mudanças, de coisas que precisam ser mudadas, nós queremos nos colocar à disposição. E também por isso queremos orar, Senhor, sempre buscando a Tua direção para as nossas atitudes e nossas ações. Nós que somos lideranças e quase, enfim, todas as pessoas deste grupo aqui são lideranças em suas comunidades. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos à frente como líderes, mas também a motivarmos as pessoas da nossa comunidade a participarem nestas mudanças. Também queremos te pedir que tu nos dês forças quando o desânimo quiser tomar conta de nossas vidas. Dá-nos alento nestas horas, esperança e forças para retomarmos sempre de novo a nossa caminhada. Agora te pedimos por esta noite, que seja uma noite de descanso, onde recuperamos as nossas forças físicas e mentais para o dia de amanhã. Assim pedimos a tua bênção também para esta noite e o dia de amanhã. É em nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. 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 Boa noite, Noemi. Foi ótimo. Obrigada. Muito obrigada. Um grande beijo para vocês e um excelente final de semana. Deus abençoe. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Tchau.